Algumas mulheres começam a duvidar de si mesmas, sem perceber exatamente quando isso começou. Não acontece de repente. É lento, silencioso, quase invisível. Primeiro surge uma pequena dúvida, depois outra, e quando você percebe, já está questionando até aquilo que sente. Talvez você já tenha passado por algo assim. Você sente que alguma coisa não está certa, uma atitude estranha, uma resposta fria, uma mudança de comportamento, algo dentro de você alerta. Mas quando você tenta falar sobre isso, a reação quase sempre vem da mesma forma. Você está exagerando. Você entendeu tudo errado. Você sempre cria problema onde não existe. No começo você se incomoda, porque no fundo você sabe o que sentiu. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Você tenta explicar melhor. Tenta falar com mais calma. Tenta escolher melhor as palavras. Porque talvez, só talvez, o problema seja a forma como você está dizendo. Então, você passa a se vigiar. Pensa 2 vezes antes de comentar algo. Analisa cada conversa. Revê mentalmente cada situação. E aos poucos, começa a surgir um pensamento perigoso. Será que eu estou mesmo exagerando? Será que eu estou vendo coisa onde não existe? E é nesse ponto que muitas mulheres começam a se perder dentro do próprio relacionamento. Elas não percebem de imediato, porque por fora tudo continua funcionando. A rotina segue, as conversas continuam, as promessas ainda existem. Mas por dentro, algo começa a se desgastar. Você começa a se adaptar mais do que deveria. Aceita pequenas coisas para evitar discussão. Engole comentários que antes te incomodariam. Justifica atitudes que, no fundo, você sabe que não são normais. Tudo para evitar conflito. Tudo para manter a paz. Porque muitas mulheres aprenderam desde cedo que manter a relação é mais importante do que manter a própria paz. Então elas tentam ser compreensivas, tentam ser pacientes, tentam ser maduras. E é exatamente aí que começa o problema. Eu lembro de uma mulher que contou algo que nunca esqueci. Ela dizia assim: ele sempre falava que eu era sensível demais, que eu dramatizava tudo, que eu interpretava errado. E no começo ela reagia, tentava explicar o que sentia, mas com o tempo ela começou a se calar. Sempre que algo a machucava, a primeira pergunta que ela fazia era: será que o problema sou eu? Percebe o que aconteceu? A dor ainda existia, mas agora ela duvidava da própria percepção. Então ela tentava melhorar, ser mais calma, mais compreensiva, mais paciente. Mas havia um detalhe curioso nessa história. Mesmo tentando ser tudo isso, todas as semanas ela terminava a noite chorando sozinha. E sabe qual era a parte mais dolorosa? Ela ainda defendia ele. Dizia para as amigas: ele não faz por mal. Ele só tem o jeito dele. Ele tenta. Só que existe uma coisa que quase ninguém percebe quando está vivendo esse tipo de situação. Às vezes você chama isso de maturidade. Às vezes você chama de paciência. Às vezes você diz que está apenas tentando manter o relacionamento. Mas muitas vezes, o que está acontecendo é outra coisa. É medo. Medo de perder. Medo de recomeçar. Medo de descobrir que talvez você tenha investido anos em algo que não era exatamente o que parecia. E esse medo faz muitas mulheres aceitarem coisas que, no fundo, sempre souberam que não estavam certas. Elas percebem os sinais, mas continuam, porque acreditam que uma hora a situação vai melhorar, que uma conversa vai resolver, que o outro vai mudar, que o amor vai ser suficiente. Só que existe um detalhe nesse tipo de relacionamento, um detalhe silencioso, que quase ninguém percebe no começo. Um padrão que começa pequeno, mas que com o tempo muda completamente a forma como você enxerga a si mesma. E quando isso acontece, não é só o relacionamento que muda, é a sua confiança, a sua voz, a sua capacidade de confiar no que você sente. Se em algum momento você se reconheceu em alguma dessas situações, deixa o like nesse vídeo, não por mim, mas como um pequeno sinal silencioso de que talvez esteja chegando a hora de parar de duvidar de si mesma. Porque a parte mais difícil dessa história não é perceber que algo estava errado. A parte mais difícil é o que acontece depois que você finalmente entende a verdade. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Quando uma mulher começa a duvidar de si mesma dentro de um relacionamento, quase sempre existe um padrão acontecendo por trás. E não, isso não acontece porque você é fraca. Não acontece porque você não é inteligente. E muito menos porque você gosta de sofrer. Isso acontece porque muitas vezes você aprendeu ao longo da vida que perder alguém pode doer demais. Então, sem perceber, você começa a fazer pequenas concessões. Primeiro você releva um comentário. Depois, ignora uma atitude.
Depois, escolhe ficar em silêncio, mesmo quando algo te machuca. E assim, o padrão começa a se instalar. Não de forma brusca, mas de forma gradual, quase imperceptível. No começo, você percebe. Você sente aquele desconforto, aquela sensação de que algo não está certo, mas você continua, porque acredita que aquilo é apenas uma fase, porque pensa que todo relacionamento passa por momentos difíceis, porque espera que, com o tempo, a outra pessoa perceba. Mas o tempo passa e nada muda. Uma mulher me contou uma vez algo que resume muito bem esse ciclo. Ela disse: "Eu sempre acredito que dessa vez vai ser diferente. Quando ele pede desculpas, ela acredita. Quando ele promete mudar, ela acredita. Quando ele diz que exagerou, ela acredita. Porque no fundo ela quer acreditar. Ela quer que aquilo funcione. Ela quer que todo o investimento emocional que fez ao longo dos anos tenha valido a pena. Só que existe um sinal muito claro de que você já está presa nesse ciclo. Um sinal que muitas mulheres ignoram por muito tempo. É quando você começa a viver em estado de alerta constante. Você mede palavras. Evita certos assuntos. Pensa várias vezes antes de expressar o que sente, porque sabe que qualquer coisa pode virar discussão. Outro sinal aparece quando você começa a explicar demais. Explica suas intenções. Explica seus sentimentos. Explica coisas que, em um relacionamento saudável, nem precisariam de explicação. E mesmo assim, você ainda sente que nunca é compreendida. Com o tempo, isso gera algo ainda mais profundo. Cansaço emocional. Não é apenas tristeza. É desgaste. É aquela sensação de estar sempre tentando, mas nunca chegando a um lugar de paz. A autoestima começa a diminuir. Você passa a confiar menos em si mesma. E aos poucos, sua vida começa a girar em torno do humor da outra pessoa. Se ele está bem, o dia fica leve. Se ele está distante, você sente ansiedade. Se ele muda o tom de voz, seu corpo inteiro percebe. E quando isso acontece por muito tempo, algo muito importante começa a se perder: a sua liberdade emocional. Você começa a viver pela metade, sempre tentando ajustar algo, sempre esperando que, em algum momento, a situação finalmente melhore. Mas existe uma verdade difícil de encarar. Entender o padrão é confortável, porque traz explicação. Mas mudar esse padrão não é confortável, porque exige coragem. Coragem de olhar para a realidade. Coragem de parar de justificar comportamentos que te ferem. Coragem de reconhecer que algumas coisas não dependem apenas do quanto você se esforça. E o primeiro passo dessa mudança não é confronto. Também não é decisão impulsiva. O primeiro passo é clareza. Clareza para reconhecer o que realmente está acontecendo. Sem culpa. Sem vergonha. Sem se atacar por não ter percebido antes. Porque muitas mulheres só começam a enxergar isso depois de anos tentando fazer dar certo. E se você sente que precisa de estrutura para romper esse ciclo, eu criei o desafio 7 dias para se escolher exatamente para isso. Um caminho guiado para mulheres que já perceberam o padrão, mas precisam de direção para começar a agir, para reconstruir a própria voz, para voltar a confiar no que sentem. O link está fixado na descrição, mas antes de qualquer decisão, existe uma etapa desse processo que quase ninguém fala, uma fase silenciosa, que acontece logo depois que a mulher começa a enxergar a verdade. E é justamente nessa fase que muitas acabam voltando atrás. Quando uma mulher finalmente começa a enxergar o que está acontecendo dentro de um relacionamento, algo muito profundo muda dentro dela. No começo não é uma grande decisão. Não é uma ruptura imediata. É apenas uma sensação diferente. Uma espécie de despertar silencioso. De repente, algumas coisas começam a fazer sentido. Aquelas conversas que sempre terminavam com você pedindo desculpa. Aquelas situações em que você saía da discussão se sentindo culpada, mesmo sabendo que algo estava errado. Aquelas vezes em que você saiu de uma conversa pensando: talvez eu esteja ficando confusa. Mas agora, a peça começa a se encaixar. Você começa a perceber que não era exagero, não era drama, não era loucura. Era percepção, era o seu instinto tentando avisar que algo não estava saudável. E quando essa compreensão aparece, uma mistura de sentimentos surge junto. Alívio. Porque finalmente você entende, mas também tristeza. Porque perceber a verdade muitas vezes significa admitir que algo que você acreditava talvez nunca tenha sido exatamente como parecia. Muitas mulheres passam anos tentando salvar algo que na realidade já estava desgastando sua paz emocional. Elas tentam conversar mais, compreender mais, ser mais pacientes. Mas existe um limite invisível que, quando ultrapassado, começa a custar algo muito valioso: a sua própria identidade.
Você começa a deixar de lado opiniões, silenciar sentimentos, reduzir sua própria voz, tudo para manter algo funcionando. Só que chega um momento em que algo dentro de você pergunta: e eu? Quem está cuidando de mim nessa história? E essa é uma pergunta poderosa, porque durante muito tempo você acreditou que se escolher significava egoísmo, que colocar limites significava frieza, que priorizar sua paz significava desistir. Mas a maturidade emocional ensina outra coisa. Se escolher não é abandonar o outro, é parar de abandonar a si mesma, é reconhecer que amor não deveria exigir que você duvide constantemente de quem você é, que um relacionamento saudável não deveria fazer você se sentir menor, nem confusa, nem culpada por sentir o que sente. Quando uma mulher entende isso, ela começa a recuperar algo que havia perdido ao longo do caminho, a própria voz. E não precisa ser uma mudança barulhenta. Às vezes começa com pequenas decisões, um limite colocado, uma conversa mais firme, uma percepção clara de que sua paz emocional também importa, porque a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Você não é fraca por ter tentado. Você não é ingênua por ter acreditado. Você apenas tentou manter algo que, em algum momento, deixou de te manter também. E reconhecer isso já é um grande passo de maturidade. Se algo nesse vídeo tocou você de alguma forma, escreva aqui nos comentários: eu mereço paz. Pode parecer apenas uma frase simples, mas às vezes reconhecer isso publicamente é o primeiro passo para uma mudança interna. E se você quer continuar amadurecendo emocionalmente, se quer aprender a construir relações mais conscientes, se quer fortalecer sua própria voz, então se inscreva agora no canal. O Mente em Frases existe exatamente para isso, para mulheres que já viveram bastante, que já aprenderam muito com a vida, mas que decidiram continuar crescendo, porque maturidade não significa endurecer, significa aprender a se respeitar. Agora continue essa jornada emocional por um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles foram escolhidos exatamente para ajudar você a aprofundar essa reflexão. E lembre-se de uma coisa importante: quando você se escolhe, muitas coisas rasas começam a se afastar, mas o que é verdadeiro permanece.